Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. E vamos para as notícias de hoje. Bolsonaro evolui de forma satisfatória, diz o boletim médico. O presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, evoluindo de forma satisfatória, clínico e laboratorialmente, informou o boletim médico divulgado no final da manhã desta quinta-feira, dia 15. Não há previsão de alta do presidente. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, evoluindo de forma satisfatória, clínico e laboratorialmente. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O presidente segue sem previsão de alta hospitalar, diz o boletim. Nesta quarta, havia a expectativa de que o presidente tivesse que passar por uma cirurgia de emergência. Porém, a equipe médica informou que Bolsonaro ficará na unidade de saúde, a princípio, para tratamento clínico conservador. Novas avaliações serão feitas. O presidente passou mal durante a madrugada de ontem, dia 14, com dores abdominais e foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Ele foi, então, levado a São Paulo para realizar exames e avaliar necessidade de cirurgia no local. O chefe do executivo vinha se queixando de uma crise de soluços desde a semana passada. Na live da última quinta-feira, dia 8, pediu desculpas, disse que estava com sintomas há mais de uma semana e que talvez não consiga se expressar de forma adequada, disse Bolsonaro. Notícia boa! Nesta quarta-feira, dia 15, a presidente da Comissão Mista de Orçamento CMO, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defenderam a extinção do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Queria saber se há na casa uma PEC para propor a extinção do TSE, porque eu gostaria de assinar, disse Rose de Freitas durante a sessão de hoje. A fala da senadora foi uma resposta ao deputado que, na ocasião, defendia o financiamento eleitoral privado. Segundo Marcel, o TSE é caríssimo, custando 10 bilhões ao ano e muitas vezes ineficiente. Van Hatten disse ainda que o TSE não exerce uma função melhor do que outros órgãos civis e descentralizados pelo mundo. Seguem as notícias. TCU vai investigar o uso de recursos do governo federal por estados e municípios. Em decisão unânime, o Tribunal de Contas da União, TCU, atendeu nesta quarta-feira, dia 14, a pedido da CPI da Covid e vai fiscalizar a transferência de recursos da União para enfrentamento da pandemia aos estados e aos municípios com mais de 500 mil habitantes. De acordo com dados do Tesouro Nacional, a União transferiu 78,5 bilhões aos estados e municípios em 2020 para combate à pandemia. O governo não detalha quanto desses recursos foram para municípios e estados com mais de 500 mil habitantes, que serão alvo da fiscalização do TCU. O TCU atua no controle externo do governo federal e auxilia o Congresso na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país. A fiscalização da transferência de recursos a estados e municípios é também uma demanda do presidente Jair Bolsonaro. Olha esta notícia. Vacinado com Coronavac, Dória testa positivo para Covid novamente. Na tarde desta quinta-feira, dia 15, o governador tucano de São Paulo, João Dória, anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. Novamente, a informação foi dada nas redes sociais. Dória tomou a segunda dose da vacina Coronavac no dia 4 de junho. Confira a declaração completa de Dória. Hoje, por prevenção, fiz mais um teste de Covid e o resultado, infelizmente, foi positivo. Por orientação médica, cancelei imediatamente toda a agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo meus compromissos como governador, mas de forma virtual. Segue o fio. Os demais compromissos presenciais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Estou me sentindo muito bem, disposto e tenho convicção que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, o qual já tomei as 2 doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina. Meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados.
seguirem respeitando os protocolos, pois todos estão suscetíveis a serem infectados e transmitir o vírus, mesmo vacinados. Não importa vacinas, elas evitam o agravamento da doença, não a infecção. E para aqueles que ainda não foram vacinados, meu caso também serve de exemplo, para demonstrar a importância da vacinação para evitar que a doença se agrave, levando à internação ou morte. Continuarei sendo acompanhado pelos médicos com a certeza de que a vacina está me protegendo, assim como protege milhões de brasileiros. É do peru, né? É brincadeira um negócio desse. Tinha que ser analisado pela NASA esse governador. Seguem as notícias. Brasil receberá mais 4 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 pelo consórcio COVAX da OMS. Na quarta-feira, dia 14, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil receberá mais 4 milhões de vacinas contra a Covid-19 pelo consórcio COVAX Facility da OMS. A fala foi dita após Queiroga vacinar ministros do governo em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal. Ontem estivemos com o presidente da OMS, Tedros Adhanom. Fizemos gestões e teremos antecipações. Não uma antecipação, uma recuperação de doses. Amanhã devemos receber 1 milhão de doses da COVAX Facility. Nas próximas semanas receberemos mais 3 milhões, disse o ministro Queiroga. Essas doses já deveriam ter sido entregues antes, havendo um atraso nas entregas da COVAX Facility. Mas temos trabalhos em estreita parceria com a OMS, OPAS, e vamos receber essas doses e receberemos essas doses que virão para agilizar nossa campanha, completou o ministro. Seguem as notícias. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, do DEM, avalia apresentar uma emenda para cobrar R$ 2,00 de taxa de cada embarque do Uber na capital. Segundo o vereador, o objetivo é compensar financeiramente a prefeitura paulistana, já que muitos carros do aplicativo saem de São Paulo para pegar passageiros em municípios vizinhos. Não é legítimo que gastem o pavimento, paguem uma miséria e vão embora, já que também pegam passageiros em qualquer lugar fora de São Paulo. Então, que paguem a taxa de embarque no valor compensatório ao município, afirmou Leite durante sessão última, dia 13. Atualmente, as corridas de Uber na capital paulista são formadas pelo preço da viagem, uma taxa de custo fixo, que corresponde ao uso do software da plataforma e custa menos de R$1. E, por último, um valor a título de regulação municipal. Esta cobrança é variável de acordo com a quilometragem rodada dentro do perímetro da cidade. Numa viagem de 3 km, por exemplo, a regulação municipal cobrada é de aproximadamente 50 centavos. Já numa corrida de 20 km, é de R$ 2,50. Além disso, quando a corrida sai de São Paulo e vai para outra cidade, há a incidência da regulação municipal. Por outro lado, quando a corrida sai de outro município e vem para São Paulo, não há esta incidência. A proposta de lei foi apresentada aos vereadores e, caso levada a cabo, será incluída no PL 445 de 2021, que autoriza a Prefeitura a obter empréstimos para investimentos, já aprovado em primeira discussão. É inacreditável, as pessoas não podem ter um Uber sem ser taxado. É incrível, só em São Paulo mesmo. Seguem as notícias. A Polícia Federal deflagrou hoje, dia 15 de julho, a Operação Hermes, com a finalidade de desarticular uma associação para o tráfico, formada por ao menos 3 indivíduos que realizavam o envio de entorpecentes pelos correios para destinatários localizados em outros estados da federação. A operação visa dar cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão e um de prisão preventiva na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A investigação se iniciou após 2 dos membros da associação serem presos em flagrante por policiais federais nos Correios de Corumbá, do Mato Grosso do Sul, quando despachavam 3 caixas de som recheadas com skunk, variedade de cannabis. Durante as investigações, apurou-se que um terceiro indivíduo seria o responsável por adquirir objetos, ocultar entorpecentes em seu interior, bem como recrutar outros indivíduos para realizarem a postagem nos Correios.
Seguem as internacionais. Covid-19. Milhares vão às ruas na França contra a ditadura da vacina. 2 dias após o pronunciamento do presidente francês Emmanuel Macron, no qual o chefe de Estado anunciou que a apresentação de um passaporte sanitário será necessária para ter acesso a várias atividades no país, milhares de pessoas foram às ruas em diferentes cidades nesta quarta-feira, dia 14, contra o que consideram um ataque às liberdades individuais. Os manifestantes criticam as decisões de Macron, que são percebidas como uma pressão para que todos sejam vacinados contra a Covid-19. Além da obrigatoriedade de vacinação para todos os trabalhadores do setor da saúde, Macron informou que o acesso a trens, aviões, shoppings, restaurantes, teatros e cinemas será autorizado apenas para que apresentar o passaporte sanitário. Então, se não apresentar o passaporte, não terá acesso ao serviço. Documento que prova seu portador foi vacinado contra a Covid-19 ou que testou negativamente recentemente para o Covid-19. No entanto, o que deveria ser visto como uma medida de luta contra a pandemia foi interpretado por alguns grupos como uma forma de imposição da parte do governo. Na manhã desta quarta-feira, no mesmo momento em que acontecia em Paris, na Avenida dos Champs-Élysées, o tradicional desfile militar de 14 de julho, festa nacional francesa, os primeiros protestos foram registrados em vários lugares do país, inclusive na capital, onde mais de 2.000 pessoas marcharam pela cidade. Segundo o Ministério do Interior, 53 manifestações foram registradas na França, reunindo cerca de 20.000 pessoas, de acordo com o balanço oficial. Além de Paris, passeatas foram realizadas em Toulouse, Chambéry, Montpellier, Bordeaux, Annecy, Nantes, Lille e Lyon. Aos gritos de contra a ditadura, não à vacinação obrigatória, contra o passaporte sanitário, liberdade ou ainda não somos cobaias, manifestantes de todas as idades desfilaram pelas ruas. O passaporte sanitário é uma forma de segregação, declarou Ian, tabelião de 29 anos, que desfilava em Paris. Segundo ele, Macron instrumentaliza os nossos medos, o que é revoltante. Conheço pessoas que vão se vacinar apenas para poder levar seus filhos ao cinema e não para se proteger de formas graves da Covid, argumentou o manifestante. A vendedora Charlotte, que também participava do protesto, se diz revoltada, pois considera que o passaporte sanitário é uma obrigação disfarçada para a vacinação. Já Baptiste, que participava de outro cortejo, defende que ao pressionar a população a se vacinar, o governo age como se tentasse impor que as pessoas dirijam um carro que não passou pelo crash test. Em Bordeaux, uma mãe de família contraria a campanha de imunização chegou a dizer que está em busca de médicos resistentes para simular a vacinação de seus filhos. No final da tarde, confrontos entre manifestantes e a polícia, que lançou bombas de gás lacrimogêneo, foram registradas em Paris. As forças de ordem afirmam que o percurso previsto para o cortejo na capital não foi respeitado e que alguns manifestantes atearam fogo em cesto de lixo e lançaram objetos nas autoridades. Uma pesquisa de opinião pública no dia seguinte dos anúncios de Macron aponta que a maioria da população aprova as medidas impostas pelo chefe de Estado. Além disso, 76% das pessoas ouvidas aderem à obrigação de vacinação para os trabalhadores de saúde. Seguem as notícias internacionais. O grupo Black Lives Matter culpa os Estados Unidos e elogia o regime cubano. Na noite desta quarta-feira, 14, o movimento Black Lives Matter enfrentou fortes críticas após publicar um comunicado que criticou os Estados Unidos e elogiou o governo de Cuba, enquanto a ilha era desestabilizada por protestos históricos e violentas repressões. O tweet culpou o embargo dos Estados Unidos pela instabilidade do país e criticou ao governo cubano por, historicamente, conceder asilo aos revolucionários negros. O senador Marco Rubio, Flórida, foi rápido em repreender o Twitter. O grupo de extorsionários, conhecido como Organização Black Lives Matter, fez uma pausa hoje na hora de abalar corporações por milhões e comprar mansões para compartilhar seu apoio ao regime comunista em Cuba, tweetou Rubio. O tweet do BLM foi enviado mais ou menos na época em que o ditador cubano Díaz-Canel admitiu em um discurso na televisão que
que os fracassos de seu governo desempenharam um papel nos protestos por escassez de alimentos e outras questões. Ele havia anteriormente chamado os revolucionários para combater os manifestantes antigovernamentais. O tweet da Fundação Black Lives Matter Global repercutiu as primeiras declarações de Díaz-Canel, que culpava o embargo dos Estados Unidos pela devastação econômica do país. Cuba atravessa sua pior crise econômica em décadas e também enfrenta um ressurgimento de casos de coronavírus. O secretário de Estado, Antony Blinken, negou na segunda-feira as alegações de que os Estados Unidos eram os culpados. Ele disse que Cuba enfrenta uma longa lista de problemas. Ele disse que os cubanos estão cansados de viver sob uma economia mal administrada. Isso é o que estamos ouvindo e vendo em Cuba. E isso é um reflexo do povo cubano, não dos Estados Unidos ou de qualquer outro ato externo, disse. O tweet do BLM apelou aos Estados Unidos para suspender as sanções, que são uma política cruel e desumana, instituída com a intenção explícita de desestabilizar o país e minar o direito dos cubanos de escolher seu próprio governo. Está no cerne da atual crise de Cuba. Cuba está sendo punida pelo governo dos Estados Unidos porque o país manteve seu compromisso com a soberania e a autodeterminação, disse o comunicado. Coisa de comunista. O grupo disse que Cuba tem sido um aliado dos povos oprimidos de ascendência africana e elogiou o esforço do país para proteger revolucionários negros como Assata Shakur. Shakur, também conhecida como Joanne Chesimard, foi condenada por ser cúmplice no assassinato de 1973 do policial estadual de Nova Jersey, Warner Forrester, que deixou esposa e filho de 3 anos. Shakur mais tarde escapou da prisão e fugiu para Cuba, onde o ex-líder cubano Fidel Castro concedeu-lhe asilo. O Twitter do Black Lives Matter ressalta o clima político tenso nos Estados Unidos em relação a Cuba. Muitos republicanos e democratas apoiaram vigorosamente os manifestantes antigovernamentais. Senador Ted Cruz, Texas, filho de um imigrante cubano, acessou o Twitter no domingo em apoio aos milhares de manifestantes. Ele postou um vídeo que mostrou dezenas em frente à sede do Partido Comunista e disse que o atual regime será enviado para a lata de lixo da história. Brutalizou e negou a liberdade a gerações de cubanos e obrigou muitas famílias e tantos outros a fugir, tuitou. O povo americano está de frente com os homens e mulheres de Cuba e sua nobre luta pela liberdade. O presidente Biden também chamou os protestos de históricos em um toque de clarim, mas seus detratores dizem que a Casa Branca não foi longe o suficiente para apoiar os manifestantes. A ala progressista do Partido Democrata, muitos dos quais se aliam com Black Lives Matter em relação à política, parecem inseguros sobre como reagir aos protestos, subsequentes repressões violentas e apagões da internet. A Adilson BGI News fica por aqui. Para você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo para valer. Um grande abraço a todos. Não se esqueça de contribuir.